Naquela noite úmida e fechada, a fazenda dormia quieta, envolta pela mata que parecia respirar mais forte do que o normal. Foi então que o som surgiu. Não um estrondo, mas uma agitação em ondas. Primeiro um cão, depois outro. E de repente todos. Latidos altos, ritmados. Não era confusão, não era medo, era alerta. Léo acordou primeiro. Sentou-se na cama, olhos estreitos na direção da janela. Ouviu isso? Hannah já estava calçando os chinelos. Estão latindo para o sul, perto da mata. Pegaram as lanternas e saíram. O frio cortando o caminho entre o calor da casa e a escuridão do mundo lá fora. O céu estava limpo, mas a lua parecia escondida entre véus. Um dos cães, o mais velho, corria em círculos, inquieto, mas sem avançar. Os outros estavam parados, todos voltados para o mesmo ponto. Foi então que viram, ali, a poucos metros da varanda, em pé sobre as quatro patas, o lince, imóvel, majestoso. Léo congelou. Nunca tinham visto um tão de perto, muito menos aquela hora, tão próximo da casa. Mas não era isso que paralisava, era o que ele trazia. Na boca, envolto por algo que parecia um pano ou cobertor, estava um volume pequeno, delicado demais para ser ignorado. O lince avançou alguns passos. Seus olhos refletiam a luz das lanternas com um brilho líquido, insondável. E então, com a suavidade de quem termina um ritual, ele abaixou a cabeça e pousou aquilo no chão, com uma delicadeza que destoava de todo o instinto predador. Hannah soltou o ar com força. Meu Deus, é um bebê. O lince ergueu a cabeça, olhou para os dois por um momento que pareceu durar mais do que deveria, e recuou. Um passo, depois outro. Não correu, não rosnou. Apenas voltou para a linha de árvores de onde havia surgido, e desapareceu. O silêncio voltou como um véu sendo estendido sobre a cena. Leo correu até o pequeno corpo, um cobertor fino, úmido nas bordas. Dentro dele, um bebê, pequeno, muito pequeno, com o rosto parcialmente coberto, as mãos cerradas, os lábios tremendo. Tá vivo, Hannah. Tá respirando. Ela caiu de joelhos ao lado dele, puxando o cobertor com cuidado. O bebê estava pálido, mas inteiro. Sem arranhões, sem hematomas, apenas as marcas sutis de saliva nas laterais do tecido, como se tivesse sido carregado com atenção, como se tivesse sido protegido. Lá longe, no escuro, um par de olhos ainda os observava, por um segundo apenas. Depois, nada mais. A floresta engoliu o silêncio, e algo naquela noite mudou para sempre. Hannah se levantou com cuidado, protegendo a criança contra o peito. Ele podia ter atacado, disse Léo. A gente, os cães, o bebê. Mas não atacou, respondeu ela, caminhando de volta para casa. Ele trouxe. O casal entrou, e o calor da lareira, ainda acesa, envolveu a sala com um alívio imediato. Hannah ajeitou o bebê sobre uma manta no sofá e pegou uma toalha para secar seu rostinho. Havia um cheiro levemente adocicado no pano. Não de sangue, mas de mato, de bicho, de floresta viva. Léo pegou o telefone. As mãos ainda suavam. Chamou a polícia, depois a ambulância. Tentou explicar, mas evitou mencionar o lince, pelo menos por enquanto. Enquanto esperavam, Hannah ficou sentada ao lado do bebê. Observava cada detalhe. O nariz pequeno, os dedos minúsculos que se agitavam com reflexos involuntários. O jeito como os cílios tremiam, como se ele tentasse acordar de um sonho confuso. Do lado de fora, os cães permaneciam inquietos, mas não latiam mais. Estavam deitados, alguns voltados para a mata, como se ainda sentissem uma presença. Leo voltou da cozinha com uma mamadeira improvisada, água morna dentro. Não sabiam quanto tempo o bebê havia ficado exposto ao frio, mas ao encostar o bico da mamadeira em seus lábios, ele sugou. Fraco, mas com vontade. Isso é impossível, Léo repetiu. Não tem como ele ter sobrevivido sozinho. Hannah tocou o cobertor úmido. Talvez ele não tenha estado sozinho. Silêncio. Então, um som, fraco, vindo de fora. Um galho se partindo. Eles correram até a janela. Na beira da mata, entre sombras e o brilho pálido da lua, ele estava lá novamente. O lince, sentado, observando, sem pressa, como se só quisesse ter certeza, como se o instinto que o trouxera até ali ainda não tivesse cumprido tudo o que precisava. E quando os faróis da ambulância riscaram a estrada com flashes vermelhos, ele virou o rosto para a floresta e desapareceu mais uma vez. A ambulância chegou poucos minutos depois. Mas ali, naquela noite que já não era mais só noite, o tempo parecia funcionar diferente.
Hannah estava de pé na varanda quando os paramédicos desceram, e seus olhos diziam mais que qualquer explicação. Léo entregou o bebê com cuidado, como quem entrega algo sagrado. Não por entender o que estava acontecendo, mas justamente por não entender. Ele estava enrolado nesse cobertor, explicou. Estava frio, mas vivo, sem machucados. E vocês o encontraram onde exatamente? Perguntou uma das técnicas enquanto examinava o bebê dentro da ambulância. Léo hesitou. Olhou para a borda da mata. Bem ali, apontou. Pousado no chão por um animal. A mulher ergueu o olhar. Um animal? Léo não insistiu. Apenas balançou a cabeça como se dissesse, deixa pra lá. Na delegacia da cidade, horas depois, o silêncio da floresta foi substituído por luzes artificiais e perguntas que se repetiam. Um policial jovem tentava preencher o relatório, franzindo a testa diante da ausência de respostas. Nenhuma trilha, nenhuma roupa de adulto por perto, nenhum som estranho, nada, disse Hannah. Só os latidos dos cães. E o bebê? Ela hesitou. O policial percebeu. Pode falar. É que ele estava limpo. Frio, sim, mas parecia recém-deixado ali. Não parecia abandonado. Parecia entregue. O policial não anotou essa parte. Nas horas seguintes, buscas foram feitas nas estradas próximas. Consultaram hospitais, clínicas, delegacias de cidades vizinhas. Nenhum registro de desaparecimento recente. Nenhum parto sem documentação. Nenhum alerta de sequestro. Nada. Como se aquela criança tivesse surgido da própria floresta, como se fosse parte dela. Enquanto isso, na casa de Hannah e Léo, o silêncio voltava aos poucos. O cobertor usado para aquecer o bebê permanecia dobrado sobre o sofá. Tinha cheiro de algo indefinido, madeira molhada, ervas, talvez fumaça, e um toque de saliva seca nas bordas, como um lembrete de que aquilo não havia sido um sonho. Hannah passou a noite acordada, sentada na cadeira de balanço, o rosto virado para a janela, os olhos atentos à escuridão além das árvores. Esperava ver algo, ou talvez apenas sentir, mas a floresta agora estava muda, como se tivesse entregue o que precisava e voltado ao seu silêncio. Pela manhã, uma enfermeira bateu à porta. O bebê estava bem, desidratado com sinais leves de exposição, mas saudável, estável, forte, uma sobrevivente. Enquanto aguardavam o desenrolar da investigação, foi decidido que ela permaneceria, por hora, sob os cuidados do casal. Já escolheram um nome provisório para o registro temporário? Hannah olhou para Léo, depois para o cobertor ainda sobre o sofá. Ainda não. Mas algo dentro dela dizia que a resposta viria. Não dos documentos, mas da própria floresta. E do olhar daquele animal que não parecia só animal. Naquela mesma manhã, enquanto o dia ainda se ajeitava em tons cinzentos, Léo saiu para tomar ar. O café esfriava devagar na caneca, e o silêncio da mata parecia mais denso do que o habitual. Havia algo ali, não barulho, mas presença. Foi quando viu marcas à esquerda da varanda, na parte onde a grama rareava, pegadas. 4 patas, precisamente desenhadas, profundas, ainda frescas. Iam até o ponto exato onde o bebê havia sido deixado e de lá voltavam para a floresta. Mas havia algo mais, um segundo conjunto, leves, espaçadas, menores do que esperava, humanas, descalças. Hannah chamou, quase sem voz. Vem ver isso! Ela saiu devagar, ainda vestindo o casaco de dormir. Ajoelhou-se ao lado dele. Não falou nada por um tempo. Apenas olhou. São de mulher, disse quase em sussurro. Pequenas demais para serem tuas. E não são minhas. As pegadas humanas acompanhavam as do lince por alguns metros. E depois paravam, como se a pessoa tivesse desaparecido ali. Não havia sinal de retorno. Nenhuma marca de queda. Nada. Apenas um fim abrupto. Como se a floresta tivesse apagado o resto com as próprias mãos. Léo seguiu as marcas até onde pôde, mas elas se diluíam na terra úmida, engolidas por folhas e raízes. Procurou entre os arbustos, levantou galhos, escutou. Nada. Nenhum som, nenhum cheiro. Só o silêncio e aquele cheiro profundo de vegetação molhada. Quando voltou, encontrou Hannah parada diante da varanda, olhando fixamente para o ponto onde o bebê fora deixado. Isso não foi acidente, ela disse. Alguém ou algo quis que a gente encontrasse. Léo concordou em silêncio. Mais tarde, um oficial veio até a propriedade para acompanhar a investigação. Quando viu as marcas, registrou fotos, fez anotações, chamou reforço, mas a conclusão foi vaga. Poderia ser de alguém em situação de rua, ou uma mãe em pânico, ou, como sugeriram com cautela, algum tipo de ritual. Ninguém se comprometeu com explicações.
Na noite seguinte, Hannah estava sentada perto da janela com uma xícara morna entre as mãos quando algo a fez olhar para fora. E lá estava ele, o Lince, não no meio da clareira, nem perto da varanda, mas na borda da mata, visível só o suficiente para que seus olhos se encontrassem. Ela não sentiu medo, nem estranheza. Sentiu reconhecimento. Desde aquela noite, ele começou a aparecer com frequência, sempre no mesmo lugar, sempre em silêncio. Os cães, curiosamente, nunca latiam, apenas observavam, como se soubessem que ele não era a ameaça. Leo deu a ele o apelido de Ash. Não sabiam se era macho ou fêmea, mas o nome parecia certo. Tinha a ver com a cor da pelagem, com a maneira como surgia e desaparecia como fumaça. Com o tempo, Hannah começou a falar com ele. Nada elaborado, só frases soltas, como se falasse com alguém que entendia mais pelo tom do que pelas palavras. Ela está bem, disse certa vez, olhando em direção a ele. Você sabia que estaria segura aqui, não é? Ash não reagia, não se aproximava, mas também não ia embora. Algo no olhar dele era diferente. Não havia ali a ferocidade do instinto, mas sim intenção, escolha. Como se aquele animal tivesse cruzado uma fronteira invisível entre o que é natureza e o que é propósito. Os dias passaram como quem anda descalço, leves, mas deixando marcas. O bebê, ainda sob cuidados temporários, recebia visitas diárias dos assistentes sociais. Ganhou roupas, um nome provisório, exames de rotina, tudo no protocolo, tudo no papel. Mas à noite era outra história. Ash continuava vindo, sempre no mesmo ponto, à mesma hora, com a mesma quietude. Tornou-se parte do cenário e, de algum modo, parte da casa também. Foi numa dessas noites que algo mudou. Hannah havia deixado uma manta na varanda para secar. Quando saiu para recolher, quase tropeçou em algo pequeno, deixado cuidadosamente ao lado do tapete. Ajoelhou-se, olhou com atenção. Era um urso de pelúcia. Velho, sujo, com um dos olhos faltando e a costura do braço solta. Mas ali, bordado com linha cor-de-rosa desbotada, estava um nome: Lia. Ela segurou o brinquedo por instinto. Por respeito, sentiu o peso do tempo ali, da história não contada, e entendeu, com uma clareza que dispensava lógica, que aquilo era mais que um objeto, era uma chave. O nome no urso mudou tudo. Lia não era só um detalhe, era uma ponte. Um fio entre o agora e algo que precisava ser encontrado. A polícia, agora com uma pista concreta, expandiu a busca. Helicópteros foram descartados. Era floresta densa, silenciosa, de trilhas que se fecham sozinhas. 2 dias depois, encontraram. Numa área afastada, sem trilhas marcadas, havia uma clareira escondida por galhos e raízes caídas. No centro, os restos de um acampamento improvisado. Uma lona rasgada presa entre 2 árvores, restos de comida embolorada, trapos de roupa infantil, um travesseiro feito com folhas costuradas por barbante e, próximo a tudo isso, um caderno, molhado, quase todo apagado pela chuva e pelo tempo. Mas ainda ali, um dos agentes colocou o diário com cuidado num saco plástico. Ao manusear, algumas páginas se desfizeram, outras resistiram. Trechos esparsos, ilegíveis, exceto por algumas frases. Não posso mais voltar. Ele me achou. Preciso ir mais fundo. Nasceu antes do tempo. Não sei o que fazer. Lince. Ele volta toda noite. Me olha como se soubesse. Leo e Hannah receberam a notícia no fim da tarde. O diário estava sob análise, mas o conteúdo indicava uma jovem vivendo ali, provavelmente fugida, sem documentos, grávida, sozinha, mas não completamente. Ash estava com ela. De alguma forma, aquele animal selvagem havia se tornado guardião. E quando tudo desmoronou, quando a mãe não resistiu, ou se perdeu, ou desapareceu, foi ele quem completou a jornada. Hannah segurou o urso de pelúcia naquela noite com outra força. Agora sabia o que ele significava, sabia de onde vinha, e por isso passou a chamar o bebê pelo nome: Lia. Com o passar dos dias, as páginas legíveis do diário foram sendo decifradas com cuidado. Não havia nomes completos, nem datas exatas, só fragmentos, mas juntos contavam uma história mais humana do que qualquer relatório policial. A jovem que escrevera aquelas palavras estava grávida, fugindo. As anotações falavam de alguém violento, de promessas quebradas, de uma decisão tomada às pressas, com medo e esperança misturados. Ela havia se escondido na floresta semanas antes do parto. Tentava sobreviver com o pouco que conseguia carregar. Cozinhava raízes, coletava chuva em folhas grandes, amarrava roupas em galhos para secar, e todas as noites ele aparecia. O Lince voltou hoje, não corre, só observa. Acho que ele está cuidando de mim,
Ou da Lia. Era isso, o nome estava ali, Lia. Escrito com delicadeza, como se cada letra tivesse sido um suspiro no meio do medo. Em outra página, quase apagada, uma última frase. Se algo acontecer comigo, por favor, alguém cuide dela. Hannah leu aquilo em silêncio, sentada ao lado do berço. Não chorou, só apertou os olhos e respirou fundo, como quem carrega o peso de outra vida sobre o peito. Lia agora tinha uma origem, dolorosa, mas real. Não era mais só um mistério deixado na varanda. Era uma menina que fora amada, mesmo nas circunstâncias mais duras. Na manhã seguinte, Hannah e Léo iniciaram o processo de adoção. Não havia família identificada, nenhum registro, nenhuma busca ativa, mas havia o essencial, um amor anterior que pedira por continuidade, e um elo improvável entre o selvagem e o humano, que tornara aquele pedido possível. Meses se passaram. A papelada foi concluída com menos resistência do que Hannah imaginava. Talvez porque a história já fosse forte demais para ser negada. Talvez porque em algum lugar, até os protocolos sentiram que aquela menina estava exatamente onde deveria estar. Lia crescia, saudável, atenta. Tinha um jeito quieto de olhar para as coisas, como se estivesse sempre ouvindo algo que os adultos não conseguiam escutar. Ash não voltou mais. Pelo menos não como antes. Mas de tempos em tempos havia sinais. Pegadas na terra fofa, ao redor da casa. Galhos quebrados em padrões simétricos. Um tufo de pelos preso na cerca. Uma noite, Hannah encontrou um pedaço de tecido infantil, velho, mas limpo, deixado ao lado da varanda, como uma última lembrança de um tempo que não queria desaparecer por completo. Nunca o viram de novo, nem esperavam, não precisavam. A presença dele já estava impressa em tudo, na história, nos olhos da criança, na própria terra. Hannah costumava dizer que alguns encontros são mais antigos do que parecem, que há vínculos que se formam além da linguagem, instinto, alma, propósito, e que Ash não era apenas um animal. Era uma ponte, um mensageiro entre mundos. Na última cena que Léo escreveu em seu caderno, Lia estava no colo dele, apontando para a floresta. Não falou nada, só sorriu, como se reconhecesse, como se dissesse, eu sei. E naquele instante, o selvagem não era a ameaça, era a bênção. Um guardião que veio, protegeu e, em silêncio, partiu, mas nunca de fato foi embora. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um velho leão, cego e esquecido num canto empoeirado de um santuário, quando de repente uma criança se senta diante dele e com uma simples melodia faz o impossível acontecer. O que havia naquela música capaz de tocar uma alma adormecida? Como algo tão pequeno pode transformar completamente um ser tão poderoso? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!